E nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 6. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Emmanuel vem comentar na lição 73 do livro Caminho, Verdade e Vida, oportunidade. O mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza, aproveita-lhe as lições, tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Nesse sentido, a lição do mestre reveste-se de maravilhosa significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta, não passou, nem está por vir. É o dia de hoje, é o ensejo bendito de servir em nome do Senhor, aqui e agora. A lição de hoje traz o título Oportunidade e alguns cursos de chefia e liderança por aí, que são ministrados normalmente para aqueles que vão desempenhar algum papel de liderança em suas empresas. Ele trabalha a questão do seguinte, de quem é o melhor funcionário da sua empresa? É aquele que é muito inteligente ou é aquele que é muito entusiasmado, motivado? E a resposta, né, que pode surpreender a muita gente, mas ele fala que o motivado ele está sempre muito à frente daquele que é inteligente, mas não sabe utilizar a sua inteligência. A gente encontra com muita frequência, né, aquela pessoa que sabe, mas não consegue colocar na prática, não tem didática para ensinar, enquanto que o motivado ele está nesse exemplo que foi dito aqui no texto de hoje, né? Ele não fica esperando as estações, ele planta com o mesmo entusiasmo fruta no frio, no calor, ele aproveita todas as oportunidades, de maneira que a gente vai entender que até quando se trata do ponto de vista religioso, o que eles falam para a gente? Eles falam assim, eu prefiro aquela pessoa que quer melhorar. Esse querendo melhorar, a gente vai investir nele, a gente vai procurar ajudar essa pessoa, vai procurar fornecer todos os elementos para que ela possa se desenvolver. Agora, aquela pessoa que fica acomodada, como diz aqui, o mau trabalhador, né, vai colocar a culpa na chuva, a culpa no calor, vai dizer que não vai trabalhar porque ainda não constituiu família, ou quando tem a família não vai trabalhar porque a família não deixa. Não vai trabalhar porque está desempregado, ou quando está empregado não vai trabalhar porque o trabalho não deixa. A pessoa quando quer inventar desculpa, ela vai inventar desculpas sempre. Mas aquela pessoa que está motivada de alguma maneira, essa é que é a pessoa que você vai ter grandes frutos com ela. Então ele vem trazendo para a gente um versículo que está no Evangelho de João, que Jesus está falando, ainda não é chegado o meu tempo, agora o vosso tempo está sempre pronto. Eu me lembro de uma frase de um grande compositor brasileiro, que ele fala para a gente assim, o luto sem saída da hora não vivida é bem pior para o coração do que a despedida. O que ele está querendo dizer para a gente? O luto sem saída daquilo que você não viveu, da oportunidade que você perdeu, é bem pior do que a despedida. Às vezes é muito melhor você ter vivido e descobrir que o caminho é errado e se despedir, do que ficar naquele luto sem saída mesmo daquilo que você não viveu. Deixou a oportunidade passar. E isso acontece o tempo todo com a gente na vida. A gente tem várias oportunidades e a gente perde as oportunidades, às vezes por medo, às vezes por timidez, às vezes por preguiça, muitas das vezes por preguiça. E isso a gente está falando de todas as áreas, está falando da área profissional, pode estar falando da área de relacionamento familiar, mas aqui principalmente no que diz respeito ao lado religioso, principalmente, o que eles falam para a gente? Falam, gente, em primeiro lugar,
Quer aproveitar as oportunidades? Permita-se dar um primeiro passo. Como é que você dá o primeiro passo? Escolham naturalmente, sem nenhuma influência externa, aquilo que vocês têm mais aptidão a fazer. Tem gente que vai querer ir para um hospital para visitar alguém que está doente, tem gente que vai querer ir para um abrigo, pode ser um asilo, um orfanato, tem gente que vai querer ir de encontro aos nossos queridos amigos que estão morando na rua, tem gente que vai querer ir de encontro com aqueles que estão vivendo os transtornos psicológicos. Escolham o que vocês quiserem. Quando vocês escolherem, eles pedem para a gente, coloque um pouquinho de disciplina naquilo que você está escolhendo. Vamos pensar assim, ó, se eu chegar atrasado no meu trabalho, ou se eu faltar um dia, eu vou ser descontado do meu salário. Então vamos imaginar, né, que esses nossos patrões são esses que estão aí no plano espiritual, no plano que a gente não está vendo, mas que estão contando com a gente, estão esperando de cada um de nós também a nossa contribuição. Até porque tem muito sofrimento em todos os lugares que a gente vai. O sofrimento aqui na Terra ele é muito grande. Quando ele não é material, ele é sofrimento moral. Esses transtornos psicológicos, principalmente, estão fazendo um estrago tremendo, de maneira que tem muita gente que fala que o mal do século XXI é a depressão, a síndrome do pânico, né? Então eles falam para a gente, coloquem a disciplina naquilo que vocês estão fazendo e vão fazendo, comece, mas aquela hora que você escolheu para fazer isso, que seja 1 hora por semana, pode cair o mundo, vão contar comigo que aquela hora eu estou à disposição para poder trabalhar. Fazendo isso, a gente começa a aproveitar as oportunidades, porque cada vez que você faz diferença na vida de alguém, mesmo que aquela pessoa ainda esteja com sentimento de ingratidão, ela tem alguns amigos ali ao redor dela, que estão vendo o que você está fazendo e estão se interessando por você também, proporcionar para você também o bem-estar, a ajuda que você proporcionou. Eu gosto sempre de contar isso, que quando a gente começou a fazer trabalho com os moradores de rua, depois a gente foi informado de que os amigos dele começaram a vir junto com a gente para saber quem era a gente, que grupo era aquele, de onde era, qual o trabalho que fazia, e depois simpatizaram e começaram a trabalhar junto com a gente. E viraram nossos amigos do outro lado da vida. A gente estava falando recentemente também, em um dos estudos agora passado, que quanto mais se faz a diferença na vida das pessoas, mais a gente tem esses amigos, e esses amigos criam uma áurea ao redor da gente, que as pessoas sentem prazer em vir ter contato com a gente, as pessoas até sentem alívios, curas, né, quando chegam perto de pessoas e que o astral da pessoa é muito alto, é muito bom. E aí a gente sabe como é que funciona isso exatamente. Então, a gente vai pedir, se permitam a oportunidade de sentir o que é essa alegria de você estar fazendo a coisa certa. E eu costumo dizer para os meus amigos, falo, você não precisa virar, por ser um homem religioso, ser um homem chato, desculpa que a palavra, né, de maneira mais à vontade aqui. Não, você vai viver como um homem do seu mundo, vivendo os prazeres do mundo, como diz um texto lá do Evangelho segundo o Espiritismo, tomando cuidado de estar sempre agradecendo a Deus e de não ferir, magoar os irmãos que estão perto da gente. Essa que é a ideia, mas vai viver os prazeres do seu mundo, né? Mas nesse momento a gente não precisa se tornar um homem místico e outro, principalmente o seguinte, não precisa também se isolar de tudo. Às vezes eu ouço alguns companheiros, até de outras religiões, falando, eu não sou mais do mundo. Como assim você não é do mundo? Porque você é de outro planeta? É extraterrestre? Não, todos nós somos do mundo, nós estamos aqui nesse mundo, que esse mundo aqui é oficina de trabalho para a gente, né? Então, são oportunidades que vão recebendo e que se a gente não entrar nessa de ficar reclamando do frio, do calor, né, a gente vai começar a aproveitar as oportunidades e não vai ter arrependimento depois. Eu me lembro de uma vez de um querido amigo, muito conhecedor de doutrina espírita, um excelente palestrante que já está do outro lado da vida, que é o nosso querido professor José Jorge. E ele falava assim, o pessoal pergunta, você tem medo de morrer? Ele, medo não, vergonha. Porque a gente chega do outro lado, a gente vê o quanto tempo que a gente perdeu, quantas oportunidades que a gente deixou de lado, e então, de maneira que, se a gente tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, a gente vai querer abraçar todas as oportunidades daqui para frente. Oportunidade de estar com família, oportunidade de estar com os amigos de trabalho, oportunidade de estar com os amigos da religião, oportunidade de estar realmente fazendo a diferença em todos esses ambientes. Fica aí agora a dica e agradecemos a Emmanuel por mais uma oportunidade de estudo.